Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, junto com o Chaminézinho, vamos ter aula do nosso componente de Ciências Humanas com Geografia para as turmas do 5º ano. Mas antes de começar a nossa aula, o tema vai ser Elementos da Identidade Cultural, tá? Mas antes de iniciar, vamos relembrar um pouco sobre o que é que aconteceu na nossa última aula de Geografia? Bem, aprendemos um pouco sobre os direitos e os deveres do cidadão. Toda pessoa tem direitos e tem deveres. E esses direitos e deveres, eles servem para que nós possamos viver bem em sociedade. Somos pessoas diferentes, com gostos diferentes, com culturas diferentes. E as leis, as regras, os direitos e os deveres, eles servem para que a gente possa ter uma comunhão, manter um bom relacionamento social com as pessoas. E teve desafio. Você conseguiu cumprir? Você conseguiu listar quais são os direitos que você está tendo e os deveres que você está exercendo? Porque não é só garantir o direito, tá? A gente, como cidadão, também tem que cumprir os nossos deveres, ok? E na nossa aula de hoje vamos conhecer alguns elementos que fazem parte da cultura do nosso estado de Pernambuco e da nossa cidade de Paulista. Você já pode observar que hoje temos uma mesa que está bem repleta de objetos. Nossa cultura, ela é inspirada em 3 povos: indígenas, africanos e o povo europeu. Também teve holandeses que vieram para cá, mas a nossa base é nesses 3 povos. E eu trouxe aqui para vocês hoje alguns objetos que lembram a cultura desse povo. Vamos começar pela culinária. Culinária é a parte mais interessante, né? Aqui em Pernambuco, um alimento que faz parte da nossa culinária é o bolo de rolo. Você já experimentou bolo de rolo? Você gosta de comer bolo de rolo? Bolo de rolo é da nossa cultura pernambucana, tá? Os outros estados podem até ter bolo de rolo, mas ele é nosso, de Pernambuco. Temos aqui também alguns outros objetos. Você já viu objetos parecidos com esse? Na sua casa tem alguns objetos como esse? Vamos para os instrumentos musicais. Temos o pandeiro, que ele faz parte da nossa cultura. Antigamente os povos usavam o pandeiro para poder fazer suas músicas, para poder ter suas festas, suas comemorações. É um instrumento musical bem antigo, tá? Ele está aqui no Brasil desde o primordial de quando ele foi descoberto. Temos aqui também outro instrumento musical. Concentração para você ouvir bem o som que esse instrumento faz. O que é que ele lembra a você? É como se fosse o barulho de uma água caindo, o barulho de uma chuva, né? E o que é interessante, esse instrumento é feito com elementos da natureza, todo produzido com sementes, coisas que a natureza traz. Bem, vamos para o próximo. Esse aqui é de origem indígena. Os povos indígenas, eles têm essa cultura de fazer trançados utilizando cipó. Provavelmente você já deve ter visto na sua casa alguma cesta. Existem até alguns tipos de peneira, né, que é feito assim. Chapéu também. E os povos indígenas conseguem fazer esses trabalhos manualmente. Imagina só, você sentar e conseguir fazer esse trançado, esse traçado todo e produzir um cesto, também com material da natureza. Outro material que a gente tem aqui são os vasos de barro, também de origem indígena. Os povos indígenas, eles aprenderam a utilizar o barro para fabricar os seus utensílios. Pratos, panelas, vasos, eles também têm essa cultura de enfeitar. Provavelmente você já deve ter visto uma panela de barro. E a origem das panelas de barro vem lá dos povos indígenas. E a comida fica bem melhor, né, quando é feita com a panela de barro. E temos também aqui objetos de origem africana. Olha só que interessante esse adereço. Ele vem trazendo penas, objetos também, ó, material de palha, e traz uma representação africana, que também é da nossa cultura. Nós temos uma forte influência dos povos africanos. E temos aqui também o trabalho utilizando madeira. Tem que ter todo um cuidado, utilizar materiais certos para você poder esculpir na madeira.
Se você utilizar muita força, o desenho não sai bem. E se for bem leve, você também não consegue esculpir. Então, tudo isso que está aqui na nossa mesa de hoje faz parte da nossa cultura. Temos aí origem portuguesa, origem indígena e origem africana. E isso faz parte da nossa cultura. E hoje vamos conhecer também alguns lugares, algumas fotografias que representam essa cultura de Pernambuco. Mas esse assunto está relacionado à identidade cultural. A gente estudou há um tempinho aqui em geografia sobre a globalização. E a globalização, ela influencia muito na identidade cultural. Porque atualmente não existem barreiras. A cultura, a informação, ela consegue andar, viajar por todos os países. Uma cultura chinesa, eu tenho conhecimento aqui no Brasil. Uma cultura brasileira, as pessoas dos Estados Unidos também têm conhecimento, graças à globalização, que ela traz essa capacidade de troca de informações, de troca de cultura. E identidade cultural é um sistema de representações das relações do indivíduo. Está relacionado à língua, às artes, vestimenta, à música, à culinária também. Tudo isso é identidade cultural. O Brasil, mesmo sendo um único país, um país só que é o Brasil, ele tem várias regiões. E cada região tem sua cultura diferente. Por isso que hoje vamos estudar a cultura do estado de Pernambuco. O que é que a gente tem influenciando aí a nossa cultura? Antes disso, elementos da identidade cultural. Observe bem esses balões de pensamento que eu trouxe para vocês. Identidade cultural está relacionado com a cor e a raça. Nós somos da raça humana, mas temos cores diferentes. Isso vem da nossa cultura, dos povos, dos antepassados. A religião, aqui no Brasil, nós temos diversas religiões e somos um país que você pode praticar a religião que você quiser. Diferente de alguns outros países que você não tem essa liberdade de praticar sua religião, de fazer seus cultos. A língua, né? Nós falamos o português, mas tem gente que aprende a língua inglesa, a língua espanhola, existem tantas outras línguas. O mandarim, a linguagem de sinais também, que vocês estão vendo aqui, ó, no cantinho da tela. O vestuário, que são as roupas. Cada país ela vai ter uma referência de vestimento. E ainda tem outro exemplo. Aqui em Pernambuco, a roupa que a gente usa é diferente da roupa que o pessoal lá em São Paulo usa, porque aqui é um lugar mais quente, lá é um lugar mais frio. Agora imagina isso relacionado a outros países. A roupa que o brasileiro usa é uma roupa diferente que o pessoal lá na Itália usa, que é a identidade cultural, são culturas diferentes. A música e a dança também, o brasileiro, os pernambucanos, são pessoas que gostam muito da dança, da música. Isso é bem a cara de Pernambuco, ter danças e músicas. Manifestações festivas, São João, Carnaval, Natal. Essas festividades, elas não estão presentes em todos os lugares. Os tempos livres, que é você poder aproveitar mais, trabalhar é importante sim, mas para a nossa saúde mental também precisamos ter o lazer, precisamos descansar. Gastronomia, que é a comida, habitações, usos e costumes, história e patrimônio. Tudo isso está relacionado à identidade cultural de um povo. Cada povo vai possuir a sua cultura e ela vai vir de maneiras diferentes. Vai ter alguns itens similares, sim, mas a base da cultura vai ser diferente. E vamos entrar agora em Pernambuco. A nossa cultura pernambucana é uma das mais antigas e mais ativas do Brasil. Nós temos origem também judaica, holandesa e, como eu falei para vocês, indígena e africana também. E aqui a gente tem uma fotografia de um maracatu, de uma dança que acontece no carnaval, que é bem pernambucano. E nós temos essa cultura influenciando na economia do país e também no povoamento. Vamos ver um pouco sobre a literatura pernambucana. Aqui em Pernambuco é o local onde surgiu o primeiro poema, que é esse livrinho que vocês estão vendo a imagem, que é a Prosopopeia. Ele foi feito aqui no Brasil. E temos também esse outro livro, ó, Histórias Natural do Brasil, que retrata um pouco da cultura do Brasil, do que é que tinha aqui no Brasil antigamente. E a literatura de cordel, que é feita através de xilogravura, que é você esculpir na madeira e depois colocar no papel.
literatura de cordel, ela vai trazer um pouco mais do Nordeste, dos causos e contos nordestinos. E a nossa literatura pernambucana, ela tem grandes nomes, como Paulo Freire, Ariano Suassuna, João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, Dantas Barretos. Se eu fosse listar tantas pessoas importantes que é da literatura pernambucana, a gente ia passar aqui horas e horas. Agora vamos ver um pouquinho da música e da dança. Nós temos a capoeira, de origem africana, mas que está presente aqui em Pernambuco. Você provavelmente pode não saber dançar capoeira, mas você conhece. Quando você vê uma imagem relacionada à capoeira, a gente consegue identificar. Temos o maracatu, que existe o maracatu de baque solto, o maracatu de baque virado, que são danças do carnaval. Temos também a ciranda, o coco, o boi-bumbá e o mangue beat também. Com a fotografia aqui do Recife, o mangue beat ele vai estar relacionado ao funk, ao reggae, entre outras danças que faz essa crítica ao trabalho com o mangue. Então, música e dança pernambucana vem de uma riqueza enorme. O frevo, ele é totalmente pernambucano. Qualquer lugar do mundo e observar que tiver uma imagem, uma sombrinha de frevo, ele é remetente a Pernambuco. Então, é patrimônio cultural, o frevo. Agora vamos ver um pouco dos espaços culturais. Espaços culturais vai estar relacionado aos museus. Há lugares que traz um pouco dessa cultura, onde eu posso ir e conhecer um pouco dos antepassados. A gente tem aqui em Pernambuco o Museu do Homem do Nordeste, Museu do Cais do Sertão, Museu da Arte Sacra. Aqui a gente tem Francisco Brenan, que é um local que tem várias esculturas com uma riqueza enorme de cultura. O Homem do Nordeste, o Cais do Sertão, que é esses dois que está aí na foto, em cima é o Museu do Homem do Nordeste, tá? Embaixo do Cais do Sertão. Ele traz a origem do nosso povo. As roupas que usavam, como eram as casas, porque não era de tijolo, não era de alvenaria, eram casas de barro. Como eram os utensílios que eram usados nessas casas? Como eram as panelas? Então, se um dia você quiser conhecer um pouco sobre a cultura de um povo, pode ser até sobre tecnologia, você visita um museu. O celular que a gente usa hoje, futuramente vai estar em um museu, porque as pessoas vão dizer, como é que o pessoal em 2021 usava um aparelho desse? Porque está sempre tudo em constante evolução. Então, nossos espaços culturais de Pernambuco, ele vai trazer um pouco da nossa história, da nossa origem. E agora a culinária pernambucana. A culinária pernambucana, ela vem com essa forte influência indígena e africana também, utilizando sempre raízes, macaxeira, batata, inhame. Vamos ter também a feijoada, o arroz também. E agora vamos ver um pouco da identidade cultural de Paulista, que é a nossa cidade. Bem, Paulista, ela é conhecida pelo seu turismo. Nós temos aí 14 quilômetros de faixa litorânea. Em Paulista temos praias belíssimas, que atraem a curiosidade de turistas. Temos o Forte de Pau Amarelo, entre outros lugares. E observa bem essa fotografia. Você reconhece? Quem está na fotografia aqui é o antepassado do nosso amigo Chaminézinho. Olha só, Paulista é também conhecida como a cidade das chaminés. Provavelmente Chaminézinho deve ser o seu tataravô, ou o seu avô bem antigo, né? Porque a história de Paulista ela está baseada nos irmãos Lúngrades, que vieram para cá, fizeram as fábricas, e aqui teve um forte trabalho econômico. Então, se você estiver passeando pelo centro de Paulista, você vai ver chaminé. Aqui a gente tem chaminézinho. No centro de Paulista vamos ter as chaminés, que está voltado à nossa história, à nossa identidade cultural. Então, a identidade cultural de Paulista, além de praias, também tem toda uma história. Por isso que o chaminézinho está sempre aqui com a gente, porque ele faz parte da nossa história de Paulista, tá bom? Então, não esqueça, identidade cultural pernambucana vai estar ligado à culinária, vai estar ligado à vestimenta, à língua, à música, dança, literatura. E aqui na nossa mesa, que hoje está repleta, temos objetos que estão relacionados a essa cultura. Cultura indígena, cultura portuguesa, cultura africana. Nós somos essa mistura de povos. É uma palavra chamada miscigenação.
porque nós temos influência de diversos povos. Quando a gente nasce, a gente não vem com a cultura. A gente vai observando os povos e vai adquirindo informações, tá bom? E agora vamos para o nosso desafio de hoje, que Chaminézinho já falou aqui no meu ouvido, que gostou muito dessa aula e está bem curioso para saber qual é o desafio. Bem, hoje você vai escrever um pequeno texto sobre a identidade cultural da cidade de Paulista. Não precisa ser um texto grande, pode fazer um texto pequeno. Quais são os elementos que fazem parte da identidade de Paulista? Quais são os pontos turísticos que a gente tem aqui na nossa cidade? Faz o texto, manda aqui para mim, porque eu quero ver tudo, eu quero ver o que é que você escreveu. Também quero aprender bastante com você, tá certo? E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero você para a nossa próxima aula. E o tchauzinho hoje vai ser com o Chaminézinho. Tchau!